Olá pessoal, Daiana Pântano aqui, bem-vindo ao primeiro episódio do Imóvel e Companhia. Acho que é um dos primeiros podcasts da região de Campinas e interior de São Paulo. A ideia do Imóvel e Companhia é trazer novidades, tendências, informações, notícias, coisas muito boas sobre o nosso lindo e apaixonante mercado imobiliário. E sempre estar, claro, em boa companhia. Hoje estou na boa companhia de Fernanda Alves, nossa super corretora de sucesso. Fer, prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, obrigada por aceitar esse projeto. Aliás, um projeto que foi idealizado entre nós através de um bate-papo, né, Fer? Uma conversa descontraída e aí, putz, vamos gravar um podcast. É Não é? verdade, Daiana. Muito bom estar aqui na sua presença também. A gente se encontrou, tomar um café, né, conversar e rolou uma conversa muito gostosa, um bate-papo, claro, do mercado imobiliário, É né? tanto papo que Tanto virou um papo. podcast, né? Exatamente. A gente resolveu se unir, se juntar e começar a falar para quem gosta do mercado imobiliário, para quem acompanha, para quem constrói, para quem vende, para quem quer comprar, para os corretores que te acompanham também. Então, enfim, para quem quer saber sobre a tendência do mercado. Para quem é apaixonado pelo mercado imobiliário. Exatamente. Então, o podcast para quem é apaixonado pelo mercado imobiliário. É isso Fer, aí. se apresenta para a gente, para quem ainda não te conhece, para entender um pouco do seu trabalho. Eu sou Fernanda Alves, eu sou corretora de imóveis e trabalho especificamente com imóveis alto padrão em Americana e a região. Adoro o que eu faço, mercado alto padrão tenho ganhado muita experiência aí nos últimos anos. Já antes da pandemia atuava no mercado alto padrão, mas eu comecei expressivamente a me aprofundar muito mais e fazer muito mais negociações a partir da pandemia. E hoje eu sinto o mercado alto padrão assim tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente tem muito assunto para conversar a respeito disso e principalmente aí sobre esse novo ano, né, 2023. A gente já está em março, né? Mas eu acho que é importante falar. No mercado alto padrão, eu tenho sentido, Daiana, que sempre o segundo semestre do ano é um semestre mais aquecido para esse mercado, né? Acho que inicia o ano, as pessoas estão ainda fazendo seus planos, sentindo como vai ser o ano e vão esperando aí o decorrer do primeiro semestre para uma tomada de decisão mais efetiva. Claro que existem as pessoas que já tomam essa decisão, vão para esse passo, né, da compra o seu imóvel alto padrão ou dar o seu upgrade no imóvel já no primeiro semestre. Mas o mercado ele se aquece muito no A partir do segundo. segundo semestre. Eu tenho sentido muito isso nesses últimos anos. Mas especialmente 2023, ele já começou muito aquecido, já começou com muita visita, já começou com muita proposta, Sim. já começou com muitos imóveis porque vendeu muita casa na pandemia, né, A pandemia 2020, mudou muito o cenário do imóvel brasileiro, do mundo, né, Fer? As pessoas muito. começaram a olhar para suas casas e achar que precisavam de um upgrade, um lugar melhor, um espaço melhor. Começou a ficar tudo apertado, enfim, mudou muito. Mudou muito a Sim, forma de nós vermos o nosso imóvel, a nossa morada. Porque antes era muito. Ah, eu vou para casa só para dormir, não preciso de um espaço, tá tudo bem, só um quarto sala já estava tudo certo, né? é. E depois da pandemia, a gente começou a olhar mais para as nossas casas, né? Para os filhos também, porque aí quem mora em apartamento ficou restrito, por exemplo, as áreas sociais do condomínio, Sem né? dúvida. Isso na pandemia, voltando lá no assunto da pandemia, ficou muito restrito, né? Então, agora meu filho não vai mais para a escola, eu estou em home office, a gente está dentro de casa, uma casa menor, sem muita infraestrutura de lazer, ou a gente mora num apartamento. Não, a gente quer ir para uma casa, curtir a nossa família, que tenha piscina, um espaço de lazer ou um espaço para plantar, que é algo que eu gosto, cozinhar. Muitas pessoas começaram a cozinhar, Sim. né? Eu gosto de, sem querer te interromper, Fer, eu gosto de trazer esse ponto da pandemia, porque o que nós vivemos hoje
é reflexo da pandemia. Essa Sim. questão das pessoas fazerem upgrade, essa questão das pessoas procurarem um espaço maior, isso nós não tínhamos antes da pandemia. Então, isso é reflexo e as pessoas continuam ainda a olhar. Eu vejo isso por mim, muitas vezes não. Ah, tá tudo bem assim, do jeito que tá na minha casa. E hoje não está mais tudo bem. Hoje eu já quero algo melhor, hoje eu já quero um espaço melhor. E isso foi reflexo da pandemia, porque nós ficamos muito tempo dentro de casa e continua. E isso refletiu, isso mudou o mercado imobiliário. Isso Sim, foi bom pra gente, né, Fer? sim. E a busca por imóveis em condomínio, ela cresceu muito por esses fatores que a gente está falando, Por conta de né? segurança, né? E por conta de segurança e também quando nós éramos crianças, a gente brincava na rua, a gente corria, né? A gente tinha uma liberdade maior enquanto criança de estar na rua. Hoje os nossos filhos não têm mais essa liberdade, né? Então, ir para um condomínio fechado proporcionou o quê? Eu posso deixar o meu filho mais solto, para Claro. ele andar de bicicleta, para ele andar de patinete, para ele É mais brincar. qualidade de vida, né? Ele ter uma vida mais social, né? Mais livre, mais liberdade. Então, hoje, a grande maioria dos clientes que eu atendo são casais jovens, a grande maioria são casais mais jovens, com filhos pequenos, e estão em busca exatamente disso. Qualidade de vida É. para os filhos, mais vida social, mais liberdade, segurança e uma casa que traga mais lazer, mais espaço. Ô Fer, quando você fala que você percebeu uma mudança grande entre os outros anos e esse ano, que nos outros anos existia uma procura muito maior no segundo semestre e esse ano já começou logo no primeiro semestre. Eu acredito de verdade que um ponto chave nessa diferença de procura entre o primeiro e o segundo semestre é a troca de governo. A troca de historicamente, todos os primeiros 100 dias de governo existe uma insegurança. Sim, E quando a gente tem uma insegurança, a gente procura um porto seguro mais seguro, que é o imóvel. O imóvel é o investimento mais seguro que existe. sim. Então, por exemplo, no mês de janeiro, houve recorde histórico de mais de 33 bilhões de resgates da poupança. Em toda a fase de controle do Banco Central desses resgates, esse foi o maior de toda a história, desde 1995. E grande parte desse recurso está no mercado imobiliário. Então, por isso, um dos motivos de você ter percebido uma alta no primeiro semestre, logo nesses primeiros dias do ano, principalmente por conta da troca de governo. Isso é bem importante a É, gente pontuar. quando a gente leva em conta todo esse cenário e o reflexo que isso traz agora no primeiro semestre no mercado, dá para sentir como é que vai ser o segundo semestre. Então, eu estou Claro. muito animada, Sim, estou vai ser ótimo. muito na expectativa, né, que o segundo semestre seja ainda melhor. Até porque na pandemia vendeu muita casa, vendeu muitos imóveis e faltou casas em condomínio ou casas alto padrão fora de condomínio. Não é alto padrão, não é só dentro de condomínio, tem muita Claro, isso é importante casa. pontuar, porque às vezes as pessoas É, acham que aqui não é alto padrão porque é fora de condomínio. De jeito nenhum. não, de maneira Existem alguma. bairros muito nobres que têm casas lindíssimas com altíssimo padrão e que são fora de condomínio. Isso é Exatamente. importante pontuar, né, Fer? São casas que, além de estar em bairros bem localizados, né, bairros procurados, são casas que oferecem boa infraestrutura, né, que tem espaço de piscina, tem espaço para as crianças, para o pet, né, que é também uma grande necessidade e procura hoje espaço para o pet, para plantar, enfim, e que estejam bem localizados dentro da cidade. Então, Isso é um ponto interessante. Normalmente, Fer, os condomínios são mais novos, né? As construções são mais novas, e aí, por conta de localização, eles acabam sendo um pouco mais mais afastados. descolados É, do centro e da grande movimentação das cidades. sim. E aí nós temos isso que nós falamos, alguns bairros que são alto padrão e que estão mais inseridos no Sim, contexto da cidade, né? sim, E a localização é muito é. importante E quando a gente fala de um imóvel, né? na pandemia, esses imóveis também foram muito procurados. Não Sim. só casas em condomínio. Na pandemia você vendeu de Sim. tudo, Aham. né? Casas em condomínio, casas fora de condomínio, desde que elas tragam tudo isso para a família, né? Essa infraestrutura. E alguns precisavam estar bem localizados. Então, abrem mão de estar dentro do condomínio porque precisa de uma localização ali mais privilegiada. Claro, e aí acho que é importante fazer boas escolhas, né? De repente a cidade que tiver, enfim,
bom, sabe que ali tem um problema maior quanto à segurança, bom, eu vou para um outro bairro e tal. Dá para fazer boas escolhas dentro de uma cidade, considerando a segurança também, não só dentro de condomínio, né, Fer? É Sim, importante a gente pensar nisso. com certeza. Então, levando isso tudo em consideração, estou muito animada aí para o segundo semestre. E Fer, você sabe que a gente tem uma demanda imobiliária muito grande, né? A demanda imobiliária do Brasil, agora, nesse ano, ou melhor, nos próximos 24 meses, é de mais de 15 milhões de pessoas querendo comprar imóvel nos próximos 24 meses. É uma das maiores demandas que nós já tivemos, e isso é muito importante. E um outro ponto que eu também acredito que vai fomentar também a venda do alto padrão, porque quando a gente pensa em programa Minha Casa Minha Vida, a gente pensa em baixo padrão. Não é só isso. Quando a gente pensa em programa Minha Casa Minha Vida, ele fomenta todo o Sim, é mercado uma imobiliário. cadeia. É, É uma cadeia que se move por conta disso. Então, a volta do Minha Casa Minha Vida vai injetar muito, muito recurso na construção civil e sim. favorece as construções de alto padrão também. Estamos falando de mercado imobiliário, que é sempre uma ótima opção de investimento. Aliás, eu sou suspeita, é a melhor opção de investimento que Claro, existe, né? claro, eu também. Eh, hoje a gente sonha com isso, né, sobrou ali ou vou, colocar os meus esforços para eu comprar um imóvel, né. Quem não sonha com a sua casa, Fer, né, quem não sonha com sua casa ou dar o seu upgrade ou ir para um lugar melhor, morar bem? Ninguém não tem quem não sonhe com isso. você sabe que isso faz parte da minha história, né? Eu digo que eu não cheguei no mercado imobiliário. Eu nasci no mercado imobiliário porque a minha infância toda foi marcada em construir a nossa casa própria. Então, a grande Eu maioria li das essa história sobre pessoas isso, achei muito legal. foi a vida toda. Meus pais, mãe, compra isso para mim, não, isso custa tantos sacos de cimento. Para comprar isso, dá para comprar tantos sacos de cimento. E era assim, a gente tinha uma moeda própria, sacos de cimento. Então, o sonho de 87% dos brasileiros é ter um imóvel. Então, tudo gira em torno de imóvel. Eu Sim, costumo dizer, se você vai viajar, a primeira coisa que você vai procurar é o quê? Um lugar para ficar, uma exatamente. moradia. Cara, não tem o que falar. O imóvel está. Vou citar um outro exemplo que eu gosto muito: a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. A segunda camada da pirâmide de Maslow é a camada segurança. E a moradia está na segurança. Então, o ser humano precisa de um lugar para morar. Não dá para a gente ignorar isso. Então, por isso a gente fala muito do imóvel, as pessoas vivem em torno do imóvel, as pessoas sonham e constroem e planejam aumentar e planejam querer mais. Cara, o mundo imobiliário é lindo, move o ser humano, né? É. É a nossa vida, é o nosso melhor lugar no mundo, Sim, né? É o nosso refúgio. sem E dúvida. especialistas também, eu tenho lido muito a respeito, né? Porque o mercado imobiliário é o meu trabalho, então a gente tem que estar sempre muito atualizado, muito antenado, buscar conhecimento, informação. Especialistas estão fazendo essa projeção de que esse ano, de 2023, ao longo desse ano, superem a demanda de 2022, né? E além disso, a gente está vendo muitas tendências aí novas pro mercado também na questão de construção civil, enfim, porque a gente sabe que o imóvel valorizou muito, né? Muito, muito, Demais. Você pegar muito. uma casa ali antes da pandemia, o quanto ela se valorizou hoje, não tem investimento que traria o retorno, a De rentabilidade jeito nenhum. desse patrimônio seguro, que é hoje uma propriedade, né, que é um imóvel. Você sabe que eu faço muito esse exercício, né, Fer? Eu pego alguns imóveis, um exemplo, um terreno em tal lugar, um imóvel em tal lugar. Quanto foi que ele foi vendido lá no início, lá no lançamento, e quanto ele está hoje? E aí, eu faço esse exercício no próprio site do Banco Central, calculadora do cidadão, eu faço comparação com a valorização desse imóvel, comparo com o Selic, com o INCC, com o IGPM, com bolsa, com fundos imobiliários, nenhum bate os imóveis. É um exercício bem interessante que poucas pessoas fazem, e aí fica, o imóvel. Será que o imóvel valoriza? Sim, comprovadamente o imóvel valorizou nos últimos 20 anos mais do que qualquer outro tipo de investimento. Isso comprovado, com números em séries históricas e tudo. Então isso é bem interessante, a gente pensar nisso em imóvel como investimento, que
não tem o que dizer, né? É a melhor coisa. E aí, quando você adquire um imóvel, quando você constrói imóvel, é importante também, eu vou me manter ali por 10, 15, 20 anos, né, o tempo que eu tô pensando em Ninguém estar com compra esse um imóvel. imóvel para viver 2 anos só, né? É importante sempre manter a manutenção desse bem, né? Às vezes, quando eu Claro. chego em um imóvel e você vê que aquele proprietário, ele é caprichoso, ele mantém a manutenção do imóvel em dia. Quebrou determinada coisa, ele troca. Ou tá muito antigo, eu preciso repaginar esse banheiro, repaginar esse ambiente aqui, né? Eu preciso fazer alguma adaptação, alteração. É importante você sempre visualizar essa propriedade como seu realmente maior patrimônio. Então, Claro. manter sempre a manutenção em dia desse imóvel, porque, é claro, a tendência de valorização aí é cada vez maior. Sem dúvida. Né? Porque a pessoa não quer chegar a um imóvel, ver aquele monte de manutenção para fazer, e isso ela vai comprar reflete o numa imóvel negociação. e ainda vai ter que desembolsar mais uma quantia para colocar o imóvel em estado de conservação, que era o que ela esperava encontrar, né? Ô Fer, fala para mim uma coisa, qual que é a maior dificuldade quando a gente vai pegar um imóvel à venda, fazer uma avaliação de um imóvel, qual que é a maior dificuldade no mercado de alto padrão? Olha, hoje, quando o nosso trabalho inicia logo no primeiro momento, no primeiro contato com o proprietário desse imóvel, né? No momento que nós, os corretores, chamamos de captação, né? Proprietário, ele está nos convidando, mas para a gente é uma captação. Eu acho esse momento extremamente importante para todo o processo de venda daquela propriedade. Por quê? É claro que, principalmente quando você mora ali naquele imóvel, você está morando lá, você não fez para vender a sua propriedade de anos, você tem um apego emocional naquilo. Isso é natural, isso é normal. Só que a gente não pode deixar que esse apego emocional reflita de uma forma negativa no momento da precificação desse imóvel. Então, quando eu chego no imóvel para conhecer, falar com esse proprietário, eu gosto muito de, além de conhecer a casa, falar sobre o preço dele, sobre o valor desse imóvel, qual a precificação dele iniciando no mercado. Ele não pode estar acima, porque nós não vamos ter procura, não vou conseguir atrair o cliente para uma visita, para ele ver o potencial daquele imóvel, talvez o potencial de negociação que esse proprietário tem, os interesses de negociação. Então, a precificação correta é o início de tudo, Sem né? dúvida. E aí, às vezes o proprietário quer a nossa avaliação e às vezes ele já tem esse valor, esse preço. Ele já vem com, não, eu quero X no meu imóvel. Isso. E ele não espera a opinião do profissional, né? Mas eu dou. Esse é um problema muito sério, né? Eu falo, porque assim, Dayana, todo mundo que procura um profissional para qualquer área quer uma assessoria. Mas sabe o que eu acho que acontece, Fer? Por exemplo, eu vou vender a minha casa. E aí eu vejo que o vizinho vendeu a casa por X. Mas eu acho que a minha casa é muito melhor do que a casa do vizinho, né? Existe um termo que chama-se endowment effect, que é o efeito que nós temos em valorizar aquilo que é nosso. Sim. Sempre acontece isso. Sim. Então, eu acho que a minha casa é melhor do que a do vizinho, lógico. Minha grama é sempre mais verde do que a do vizinho, né? E aí, bom, o vizinho vendeu por 500 mil, um exemplo. Não, a minha vale 700, porque a minha é melhor do que a dele. E aí ele já tem uma coisa na cabeça, putz, o meu imóvel vale 700 mil. E aí ele chama o profissional, ele chama o corretor, não, eu quero 700 mil na minha casa. Ele não espera o corretor avaliar de forma profissional, com argumentos e técnicas de avaliação. Ele já tem aquilo na cabeça e quando o corretor fala, se o corretor fala, né, Fer? Ele se frustra, não é? Muitas vezes não fala. Tá? O corretor não fala. Em muitos casos, pelo menos o que eu percebo, às vezes o corretor não fala e aceita aquele valor que o proprietário está colocando e não se posiciona com relação àquilo. Mas é o que eu estava falando, eu acho que todo mundo que busca um profissional para qualquer área quer uma assessoria, quer um atendimento, quer ouvir a opinião daquele profissional. Todos eles. Ou tem alguns clientes que não, eu quero tanto na minha casa. Se o profissional não quer ouvir, talvez significa que ele não está tão aberto para fazer negócio. Não, profissional não. Desculpa. Proprietário. Se o proprietário não quer ouvir a opinião do corretor quanto à precificação, avaliação, eu acho que talvez ele não está tão afim de fazer negócio. Ele não quer vender, ele quer pôr à venda. Exatamente. Ele quer ver se alguém paga o preço que ele
Sim, que ele imaginou. Que ele imaginou. Se alguém tiver disposto a pagar naquele valor, aí eu vou vender, porque aí é um bom negócio. Mas esse não é a pessoa que realmente está interessada em fazer negócio. Sim. Então, quando eu chego no imóvel, eu preciso falar com o proprietário a respeito de preço. É claro, se você tem uma loja, você é um lojista, você vai colocar a sua mercadoria lá na prateleira, na vitrine, você vai ter que, antes disso, tratar com o seu fornecedor sobre preço, não é? Claro. Por que não o corretor falar com o seu cliente, vendedor, sobre preço? São dois clientes, São né? dois clientes. O cliente comprador e o cliente vendedor. Nós intermediamos dois lados da moeda. E muitos corretores não tratam o cliente vendedor como cliente, né? Sim. A grande maioria. Nós precisamos olhar para os dois lados, né? E isso é interessante porque o cliente vendedor pode nos trazer no mínimo 2 negócios. Claro. Porque ele vendeu a casa dele, tipo, nós vendemos a casa dele, mas ele vai comprar um outro imóvel, ele precisa morar em um outro lugar. Sim. E aí são 2 negócios. Se você não tratou ele bem, da forma como ele deseja, ele vai comprar com outro, não é? E aí tá o networking, precisa ser bem feito com todo mundo, então, né? ao momento da captação, é um momento muito importante para você falar sobre isso com o proprietário. Colocou o imóvel à venda, eu fiz lindas fotos, eu fiz imagens que vão para as redes sociais, eu coloquei esse imóvel no site, eu vou impulsionar ele lá no Google, eu vou ter toda a minha estratégia de marketing, mas esse imóvel precisa estar alinhado ao preço correto de mercado. Feito isso, alinhei isso com o proprietário, tive essa conversa com ele, às vezes dói, às vezes é difícil falar. Às vezes ele fica de cara, né? Às vezes ele não gosta de ouvir, mas é preciso ouvir. A gente tem que falar a verdade e tratar abertamente a negociação com o nosso cliente. E a negociação ela já começa ali. Não adianta ele achar que o imóvel dele vale 4 milhões, se na verdade vale 3.200, porque na hora que eu mandar uma proposta para ele, ele vai se frustrar. Então, antes de eu chegar com esse cliente, passar essa proposta, eu já preciso preparar esse proprietário. A gente precisa, o cliente vendedor precisa entender o que o mercado aceita, né? Não é o que ele quer, ou o que ele acha, ou o que ele imagina com valor sentimental e tudo. Ele precisa entender o que o imóvel aceita. E ninguém melhor para entender o que o mercado aceita que o corretor, né? O corretor não visita só dele, visita outra e outra em outros locais e sabe o que vende e o que não vende, né? Isso é importante. Até porque, Daiana, a avaliação do imóvel, muitas pessoas acham que, eu tenho meu imóvel que tem lá 300 metros quadrados de área construída, então eu vou calcular o que eu tenho de área construída com base no meu vizinho, naquele outro do condomínio, naquela outra casa que tem mais ou menos o mesmo padrão. Ok, mas não é só pensar em metro quadrado para se ter uma boa avaliação. Porque existem, talvez, naquele imóvel, alguns agravantes aí que vão dificultar a venda. Exemplo, uma má distribuição de ambientes, isso vai dificultar a minha venda. Claro. Não ter espaço de lazer, que é o que as pessoas hoje buscam, a grande maioria das pessoas, nem todo mundo gosta de piscina, mas a grande maioria que busca um imóvel alto padrão especialmente quem tem filhos, né? Exatamente. Não é só a construção. O que a gente percebe é que muitos construtores têm feito casas enormes em terrenos que não comportam essas construções desse tamanho e esquecido do quintal, né? Esquecido do lazer. É isso que a gente percebe, né? Ou até mesmo a falta de privacidade nesse lazer. Então, quando você consegue detectar esses agravantes e o corretor, ele é uma figura comercial ali. Claro. Ele está ouvindo do cliente as objeções, ele está ouvindo isso do cliente. Sim. Quando ele detecta isso no imóvel, isso sim precisa ter uma importância na hora da precificação da avaliação. Por quê? Eu posso ter 2 imóveis para apresentar para esse cliente naquele mesmo condomínio, ambos com a mesma metragem de lote e aproximadamente a mesma metragem de área construída, tá? Só que um tem uma péssima distribuição de ambientes, falta de privacidade na área de lazer, ou ele não tem um espaço legal de lazer. Qual o cliente vai optar? É óbvio que por aquele outro imóvel. Então, esse imóvel que tem esses pontos, diria que talvez que dificultam a negociação, a venda, precisa compensar.
no valor, Claro. ou talvez uma possível reforma que esse cliente precise fazer. Então, é preciso olhar para esse lado na hora de se fazer uma avaliação. E quem faz isso é quem está o tempo todo com o cliente, ouvindo, é o profissional, é o corretor de imóveis. Então, ele precisa se posicionar, ele precisa falar, ele precisa abrir o jogo com o proprietário, para que o proprietário realmente venha fazer uma negociação. Acho que aí já fica até uma dica pro cliente vendedor, né? O corretor que ficou muito quieto, que aceitou tudo muito tranquilo, não entende o que está fazendo, vamos dizer assim, Fer, ou não é experiente naquele nicho. Porque o que a gente vê é que muitos corretores querem sair do padrão médio, do padrão baixo, para ir para o alto padrão. Só que aí não entendem assim, ser corretor é ser corretor. O corretor alto padrão não é melhor em absolutamente nada que o corretor que vende médio, que o corretor que vende Minha Casa Minha Vida. Tá tudo bem. Ele precisa ser um especialista naquilo que ele faz. Nicho. E aí o corretor tem na cabeça que para ele ser top, para ele ser o corretor bem visto, para ele ser o corretor melhor, ele tem que ir vender alto padrão. E isso está totalmente errado. Ele não tem que ser alto padrão. Ele pode sim ser o melhor vendendo Minha Casa Minha Vida. E tá tudo bem. E aí ele, com isso na cabeça, achando que ele vai ser melhor se ele for vender alto padrão, ele se aventura. E aí ele chega na casa do vendedor, o vendedor pede um valor acima, ele não fala absolutamente nada, ele não tem nem objeção, ele não tem argumento, então precisa prestar um pouco de atenção. Uma dica para o cliente vendedor: se o corretor está muito quieto e não apresenta nenhuma objeção e nenhum tipo de assessoria, exato, ele não apresenta argumentos técnicos para avaliação, já é um alerta. Será que esse corretor realmente trabalha no nicho da minha casa? Porque, Fer, a gente fala, eu sou generalista. Não existe o generalista, né? Hoje não existe mais isso em nada. Ou você é bom aqui, ou você é bom ali, e tá tudo bem você vender Minha Casa Minha Vida, ou você vender outro padrão. Você só precisa ser bom e atender o seu cliente da melhor forma possível. E se você não tiver foco naquilo, você não vai atender o cliente da melhor forma possível. Isso não tem como fazer, né? Exatamente. Concordo plenamente com isso que você falou. Acho que o corretor ou qualquer outro profissional de qualquer outra área precisa ser especialista em algo. Não importa qual o segmento que ele está atuando, mas precisa ser especialista e atender esse cliente com propriedade. E quando o próprio proprietário percebe isso, que ele não teve uma assessoria, que o corretor simplesmente chegou lá, concordou com aquilo, não tem muito a agregar numa conversa, né? Já fica alerta. Ele não está preocupado com negociação. Quando eu entro em imóvel para fazer a captação, eu já entro pensando em negociar aquele imóvel. Eu já entro com a cabeça de vender aquele imóvel. Sim, porque se o imóvel está bem precificado na sua carteira, no seu portfólio, você vai ter mais negócios. Claro. Então não adianta você querer Cara, eu falo muito do corretor Instagram, né? Ele quer aparecer nos vídeos, ele quer aparecer bem nos Reels, mas ele não está preocupado em vender o imóvel. Ele quer produto para colocar no Instagram, para fazer vídeo, e não importa se isso está acima do preço. Ele só quer parecer que ele é alto padrão, mas no fim das contas, não é, né? E tá tudo bem, né, gente? Não dá pra... Putz, eu quero ser alto padrão, vou lá, vou vender casa. Não precisa disso. Seja feliz no seu nicho, no seu ambiente, na sua volta, porque a gente vende para quem está no nosso entorno. Então, vai vender para quem está no entorno, e se não for alto padrão, tá tudo bem. Até porque, Dayana, esse proprietário também, que ele coloca o imóvel à venda e ele sai, eu digo que é panfletar o imóvel. Sim. Eu vou fazer uma lista de transmissão e vou colocar para todos os corretores que eu conheço. Você sabe que eu tenho muitos imóveis em lista de transmissão, né? Muitos amigos que têm imóveis à venda que me mandam como lista de transmissão. Você percebe, né? Que é uma mensagem genérica. E aí não dá para fazer isso mais hoje. Hoje você precisa selecionar. Você quer vender de fato o seu imóvel? Chame 1, 2, no máximo 3 corretores que tenham experiência de negociações efetivas, não aquele que só coloca lá na rede social e faz bonito. Aquele que de fato está vendendo, negociando no teu condomínio ou no padrão do teu imóvel.
chame esses corretores, converse, bata um papo, né? E deixe que eles façam o trabalho. Eles precisam de um tempo também para vender. Porque às né? vezes o cliente chama o corretor e aí, vendeu? E aí, você não tem nenhuma visita para... Não é assim? Então assim, não O adianta. cliente ansioso, né? Então primeira coisa, não panfletar o imóvel. Não Aquele faz imóvel fica sentido. queimado lá, porque o cliente ele entra, ele fica toda hora vendo aquele imóvel, toda hora vendo aquele imóvel. Para mim é um imóvel que já está panfletado, ele não foi devidamente segmentado, ele não foi devidamente tratado como merecia por profissionais, as pessoas que realmente vão de fato negociar aquela propriedade. Então, panfletar o imóvel é uma coisa hoje que eu tenho visto muito e que só tem a prejudicar a venda desse imóvel. Outra coisa também é quando você inicia o imóvel num preço acima e vamos ver o que aparece, vamos ver o que vem, Aí não né? faz sentido. Aí não vem nada, passa um tempo, não vem nada, eu vou baixar. A pior estratégia é essa, né? Você panfletou, precificou errado e depois teve que baixar. Aí sabe o que acontece? Você colocou lá com 12 imobiliárias na sua cidade. Aí você baixou o preço do imóvel, tá? Cada um tá trabalhando num preço lá na internet. Então, além do seu imóvel estar panfletado, ele está mal precificado. E aí, o cliente, quando ele visualiza isso, é fatal. Na hora que ele te procurar para negociar, ele vai espremer até a alma. Ele já viu até sua margem de negociação, porque um ou outro corretor já abriu, já diminuiu o percentual dele de comissão, e aí o cliente, ele é esperto. O cliente alto padrão, ele é atento, ele pesquisa, ele analisa, ele busca informação. Ele tá preparado. Ele tá porque antenado. Normalmente não é o primeiro imóvel dele. Não, o imóvel alto padrão, ele é sempre um upgrade, ou ele vem de um outro e parte para aquele. Até porque a grande maioria das negociações que nós fazemos envolve sempre uma permuta, ou que ele vendeu, ou que ele está incluindo, ou um veículo de grande valor dentro, né, daquela negociação. Então, ele é sempre um upgrade. Então, isso que a gente está falando de panfletar o imóvel é uma coisa assim que a pessoa que vai vender, o proprietário tem que estar muito atento a isso. Eu digo que é sempre importante fazer boas escolhas, né? E escolher um bom corretor, um bom profissional é essencial para a venda, né, de um imóvel. Tem que estar atento a isso. E como é que o cliente vendedor faz essa pesquisa, Fer? Como é que ele, eu vou procurar um corretor. Como é que vamos pensar como vendedor, né? Onde é que a gente vai encontrar esse cara bom? Como é que a gente vai fazer enfim, essa busca, essa busca do corretor bom? Geralmente é por indicação. Indicação, né? Lá dentro do meu condomínio foi vendido algumas casas, então eu conheço fulano de tal, ele é meu vizinho, ou o meu cunhado vendeu com tal pessoa. Tal. Então, indicação, e nada melhor do que indicação, né? Tanto para quem recebe a indicação, porque teve a experiência do outro, e para o profissional que foi indicado, né? Isso é muito importante. É um reconhecimento do trabalho. Então, eu acho que hoje o meu trabalho também é muito por indicação. Você vendeu a casa do meu amigo no condomínio, ou você vendeu a casa do meu cunhado, ou fulano de tal que mora aqui comprou esse imóvel com você, eu tenho uma casa no mesmo condomínio. Então, hoje, a grande maioria das pessoas que me procuram são por esses ciclos de contatos, esse network, né? As redes sociais também, então saber se posicionar nas redes sociais é muito importante, porque a pessoa quer ouvir, ela quer te conhecer, e aí quando você quer conhecer um profissional, eu pelo menos, eu vou lá na rede social dele, eu quero ver o trabalho dele, eu quero ver o resultado dele, o que ele tá falando, a opinião dele, como ele se comporta, como ele se posiciona, os resultados, enfim. Então a indicação eu diria que é um primeiro ponto importante. A rede social, eu diria que é o segundo ponto mais importante, ponto forte aí do... Eu só acho que é importante a gente pensar no corretor, o corretor rede social, né? Que só
não basta ser, precisa só parecer ser. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente, exatamente. A gente estava até conversando aquele dia Sim. no café sobre isso, né? Quando você é muito bom lá no Instagram, você tem resultados expressivos lá no Instagram, mas você decepciona o seu cliente no momento de uma visita, você não entende de fato daquele mercado, daquele segmento, não tem propriedade no que tá falando. No momento da visita, o cliente se frustra, se decepciona. Então, você precisa primeiro ser um bom profissional e depois você precisa refletir isso lá no Instagram, porque o Instagram ele também é um segundo trabalho nosso Na hoje. verdade, um círculo contrário, né? Hoje em dia, as pessoas mostram ser boas no Instagram, mas não são boas no network, no pessoalmente, na No avaliação, profissional na mesmo. negociação. Então, é o contrário. Primeiro, a gente tem que ser bom no trabalho, no profissional, enfim, em tudo, e depois isso ser refletido na rede social, né? Outro dia Não dá pra gente postar o que a gente não é. Vamos pensar assim, né? exatamente, ou que a gente não sabe, Sim. né? Que a gente não tem propriedade de falar. Outro dia eu atingi o número de 100 mil seguidores e uma colega de profissão, uma colega muito boa de profissão lá da minha cidade, falou: Ó, que legal, parabéns, Fernanda, eu aqui lutando pelos 5 mil. Eu falei: olha, o número seu de seguidores não reflete a excelente profissional que você é, porque de Claro. fato ela é uma excelente profissional. Eu falei: então, esse número não reflete, tá? Isso é um segundo ponto que você precisa trabalhar, mas isso não reflete. Você está vendendo, você faz negócio, é uma excelente profissional, você é reconhecida, muita gente conhece você, faz negócio com você, você mostra resultado. Então, alcançar um número maior de seguidores é o segundo trabalho que você precisa atingir, é o segundo trabalho que você precisa aprender a fazer, mas isso não reflete o Mas bom profissional. isso é um ponto importante, né? Às vezes a pessoa tá preocupada, poxa, eu tenho poucos seguidores, eu não tenho muitos seguidores, mas tá vendendo. Às vezes o bom dela não é na rede social, é no PAP, é no porta a porta, é na indicação, no visitar, no conhecer empresários, no conhecer pessoas, e fica preocupada em estar bem na rede social. Se tá vendendo, se tá dando certo, continua o que tá dando certo e não precisa ficar preocupado porque tem 5, 10, 15, 20 mil seguidores. Eu acho que o que importa é a gente ser feliz e a gente conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. E isso depois é só uma consequência, né? Não Sim. precisa ter, poxa, eu só tenho 5 mil seguidores. Calma, gente. Calma, tá tudo bem não ter muitos seguidores, não é? Isso precisa ser um reflexo do que ele faz fora dali, né? Fora das redes sociais. Uma outra coisa, Dayana, que assim, a gente fala muito com construtores, né? A gente fala muito com as pessoas que constroem casa para venda, né? E uma coisa importante até, que é legal a gente falar, e que eu estava estudando muito sobre isso, são sobre as novas tendências de construção aí pro mercado, né? Na construção civil. A gente sabe que o imóvel se valorizou muito, se valoriza a cada dia, então não é o que você fala, não dá para esperar para comprar o imóvel, porque na hora que você for comprar, certamente ele já se valorizou, né? Esses dias eu fiz um Reels que foi polêmico. As pessoas dizem, espera para comprar. E no nosso mercado é totalmente diferente. É compra e espera. É simples assim. A hora de comprar um imóvel é sempre agora. Encaixou na sua renda, encaixou no seu momento, compra. Não espera absolutamente nada. Não espera a Selic abaixar, porque existe um movimento. Não vou esperar a Selic abaixar para comprar. Gente, quando a Selic abaixar, as pessoas vão sair as compras, as pessoas vão comprar mais imóveis. O que vai acontecer? O preço dos imóveis, a lei da oferta e da procura, vai subir tudo. Então não vai fazer sentido você esperar para comprar quando a Selic abaixar, porque quando a Selic abaixar, o preço dos imóveis vai subir. Isso é fato. Não adianta, não espera, compra. Exatamente, Um recado claro. é sempre o agora, né? Faz uma proposta, entra numa negociação. No mercado alto padrão tem muito parcelamento direto com o proprietário, Sim. né? A gente faz a grande maioria hoje das negociações que eu faço envolvem um parcelamento aí, parcelas mais altas, não
todo o valor, claro, dentro Claro. de um imóvel ali de 2,5 milhões, a pessoa chegou num acordo, deu um bom imóvel em permuta é uma outra coisa importante aí nessa história toda. Enfim, coloca uma permuta ou um veículo, uma parte em dinheiro, parcela direto com o proprietário. Então, esse é o upgrade que a pessoa dá, é um esforço para chegar Sem naquele dúvida. imóvel, né? Sem Então, dúvida nenhuma. esse esforço com certeza vale a pena, porque você compra hoje, investe naquele imóvel. A hora que se você parcelou ali em 10 meses, 12 meses, o que aconteceu muito na pandemia, A hora que você a acabou hora de que ele acabou de pagar, ele se já. você for vender, você já vende por um preço maior do que você pagou, em curtíssimo prazo de tempo, É, né, Fer? é sempre, claro, precisa ter uma consciência muito da localização em que você vai investir. Não adianta investir no imóvel alto padrão, numa localização que não é Não. alto padrão, E né? que eu vejo algumas coisas. Algumas pessoas constroem a casa certa no lugar errado. Tem muito disso, né, Fer? Uma casa maravilhosa, mas o lugar É, não pegou, e aí é difícil vender pelo preço pelo preço que realmente vale, sem considerar a localização, claro. exatamente. E então não adianta. Outro dia também eu li uma frase exatamente sobre isso que você está falando, de um incorporador. Ele disse que mais vale fazer um imóvel mais simples, econômico, numa localização alto padrão, do que o contrário, do que você fazer um excelente imóvel numa localização que não é. Exato, Então, e a gente vê isso. Às vezes eu vejo imóvel muito, muito bem localizado, acabamento mais simples, mas ele é bem localizado, tem um bom projeto, sem dúvida, né? E aí tudo dá para ser melhorado, né? claro. Agora a localização não tem como ser, Não tem como mudar. não. E aí a pessoa constrói a casa certa no lugar errado. Exatamente. Falando de projeto, eu falo muito sobre projeto, né, no meu Instagram. Quando eu mostro as casas, eu gosto muito de apresentar o imóvel, principalmente apresentar o projeto, porque o que de fato vende o imóvel, Dayana, é o projeto dele, é a distribuição de ambientes, é a divisão dele, É um se vai, conjunto, é um né? conjunto, se vai atender a família. Então, eu vi a localização que eu quero, tá? Agora eu vou ver o imóvel, deixa eu ver primeiro o segundo passo é analisar aquela distribuição de ambientes, né? Precisa Claro. estar. E aí eu falo muito também sobre, além da distribuição de ambientes, tomar muito cuidado que esse imóvel não ultrapasse ali o limite do espaço de lazer. Ele não pode invadir o espaço de lazer, né? Precisa ter esse espaço. É o que a gente está falando. Fundamental. Menos construção, mais Mais área área livre, verde, mais área livre. área E o livre. verde, né, Feira? As pessoas, eu vejo que antigamente as pessoas queriam concreta, tudo concreto, piso em tudo, pedra em tudo. Hoje em dia as pessoas buscam muito mais jardim, né? Sim, O jardim é, ou no condomínio que tem um bom espaço verde, que é, o parquinho para as crianças tenha uma área verde gostosa, ou um espaço para ela plantar alguma coisa, ter um jardim ali. as Então, pessoas têm gostado muito disso. E eu falo mais uma vez, isso é tudo reflexo da pandemia, né? é, Grande parte disso tudo veio do olhar para a própria casa e entender que a gente precisa mudar, desacelerar, né? Muitas vezes. E esse cantinho talvez é um refúgio, né? é, é verdade. E quando a gente olha ali para o valor hoje, para toda a valorização que esses imóveis sofreram dentro de toda essa mudança que nós tivemos aí nos últimos anos, a gente vê que o preço dos imóveis hoje, o valor dos imóveis hoje muitas vezes algumas pessoas não conseguem chegar a ter um imóvel para morar aonde gostariam Sim, devido à valorização que aquele imóvel chegou, sim, né? sim. E aí, quando a gente olha para isso, eu acho que precisa surgir e vai surgir novas tendências de construção civil. O steel framing é algo que está se falando muito, né? Uma nova tendência, casas modulares, Para baratear o custo das casas. Uma isso, coisa que é um pouco difícil no mercado da construção civil é que quando essas tendências chegam, elas são muito caras. E depois de muito tempo que vão ficando mais em conta. Por exemplo, a questão da geração de energia solar, né? sim. Era muito caro, pouquíssimas pessoas tinham acesso. Agora, a grande maioria das casas tem já a geração de energia solar. Quem não tem, tá
colocando. Exato, E quem está fazendo uma casa nova precisa ou ter ou deixar ali pronto. Muito fácil para quem comprar, colocar. Então precisa surgir novas tendências, novas formas construtivas, rápido e que seja acessível logo, né? Porque não dá para demorar tanto tempo assim para ser acessível, como foi, por exemplo, a questão da geração de energia, né? Demorou muito tempo para isso ficar acessível para todas as pessoas, né, Fê? Hoje em dia, qualquer imóvel a gente vê com geração de energia, porque ficou acessível, né? Ainda está um pouco alto, mas eu acho que ainda pode ser que diminua mais ainda devido à procura, muita Sim, procura, quanto mais né? procura, mais o preço vai ficando mais acessível, né? E acredito que as pessoas vão criando novas formas de fazer esses novos materiais para ficar cada vez mais interessante para todas as pessoas, né? Exatamente. Falando de permuta, voltando ali no assunto que a gente está falando, permuta é uma coisa muito importante em uma negociação de qualquer imóvel, mas como eu atuo no alto padrão, falo mais pelo mercado aí que eu atuo, né? A permuta é uma coisa muito frequente, muito constante. Aí, quando o proprietário vai colocar o preço nesse imóvel, falar, mas Fernanda, eu vou jogar um pouco acima porque vai vir permuta, e aí a permuta da pessoa sempre vem num valor maior. Aí que tá errado, porque quando você joga o seu preço acima, o outro tende também a querer para compensar aquilo. E aí é aquela história, me engana que eu te engano, né? Então você precisa colocar difícil, né? o seu imóvel no preço correto e a gente precisa numa negociação ter sempre clareza, ser muito franco e transparente. Olha, se o imóvel na permuta que você está incluindo, ele vale 500 mil, não adianta falar que ele vale 600. Claro Porque que esse não. proprietário, ele vai vender, ele vai me colocar para vender essa permuta. E aí eu preciso que ela esteja também, se eu tô conversando com ele para precificar o imóvel dele corretamente, eu preciso que essa permuta também esteja, porque eu vou ficar quem vai vender, incumbida de vender depois. Se o preço estiver fora, não vai fazer sentido nenhum. Exatamente. Então, quem aceita uma permuta, ou aceita porque gostou daquele outro imóvel, eles estão fazendo uma troca, legal, o que já é algo um pouco mais complexo, é uma negociação mais complexa, mas pode levar um tempo maior, ou ele está fazendo aquilo simplesmente para viabilizar negócio. Né? Para viabilizar negócio, olha, eu tô vendendo um imóvel de 3 milhões, aceito uma permuta de 1 e 2 milhões, a gente senta aqui e vê como é que vai fazer, né? Só que esse imóvel de 1 milhão, ele precisa estar exatamente dentro do preço. Não adianta a gente querer jogar o preço da permuta acima. Eu sempre falo isso pro meu cliente, temos que ser coerente com os valores, porque depois nós vamos precisar vender essa permuta. Talvez ele documente, talvez ele, claro, tem a comissão do corretor também, os honorários de corretagem a ser pagos, então precisa estar tudo muito alinhado, a gente precisa ser transparente numa permuta. Então, quando esse proprietário vai colocar o preço dele, o imóvel no mercado, o preço precisa estar correto e a gente precisa analisar de uma forma correta o preço dessa permuta também. As duas coisas precisam estar exatamente alinhadas. Casada. E aí é que é importante fazer boas escolhas, escolher um bom profissional que saiba fazer essa junção de tudo, né? Exatamente. Isso é bem importante. E a grandíssima maioria das negociações entram permuta, né? A partir de quanto, Fer? 1,5 milhão, 2 milhões já tem permuta ou você tem alguma noção, alguma estatística disso? É muito variável, né? Porque às vezes a pessoa tem lá um imóvel de 1,5 milhão, aceita uma permuta de 500 mil e 1 milhão a gente, né, negocia ali como vai pagar. Às vezes às vezes não, às vezes nesse imóvel de 1,5 milhão ela não analisa a permuta, demora um tempo maior, por isso que a questão do preço, ela reflete muito também do valor desse imóvel no mercado, a precificação reflete muito a forma com que esse proprietário está disposto a negociar. Sim, é importante o imóvel, a grande maioria de imóveis de alto padrão, aceitar alguma coisa como permuta, né? Exatamente. Porque o cara que não aceita nada, ele vai demorar um pouco mais para vender o imóvel dele, Exatamente, E aí precisa estar ainda mais bem alinhado esse imóvel no preço de mercado ou atrair esse comprador que não tem uma permuta. Precisa ser interessante para outra parte, né? Agora, você me perguntando, a maioria dos imóveis, já que na média de 2 milhões, aí sim, a grande maioria tem permuta. Claro que é uma delícia vender um imóvel de 2 milhões, 2 milhões e meio à vista. Isso acontece, né? É muito. Para quem vende e para o corretor e para esse proprietário que está vendendo.
Mas, num contexto geral, como o mercado se comporta, é sempre tendo essa prática, né? Eu tenho um imóvel lá que estava alugado, não faz mais sentido para mim ter aquele imóvel, ou tá parado, um terreno, um bom lote, um condomínio, eu não tenho pretensão de construir, mas eu quero uma casa pronta, coloca esse imóvel no negócio, né? Claro, Então, claro. isso, veículo, né? Então, isso é muito comum. A partir daí, dessa média de 2 milhões, isso é cada vez mais comum. Claro que em toda a média de valor. Ô, Fer, e a gente vê muitas. Tem a geração dos 20 aos 40 anos, eles não gostam de comprar, né? Porque eles querem ter. Ir hoje num lugar, amanhã tá em outro, depois tá em outro. E normalmente a geração dos 40, 60 que gostam de comprar mais. Esse movimento da geração dos 20 aos 40, você sente no alto padrão também ou não? De não querer comprar e querer alugar? Não. Principalmente aqui pela nossa região, a grande maioria dos clientes que nós atendemos são casais mais jovens, com filhos ainda pequenos, Uhum, né? Ou entrando na fase da adolescência, que querem justamente proporcionar qualidade de vida para os filhos, sim. né? A pessoa passou dos 50, quando os filhos já foram, já casaram, foram morar fora, foram fazer uma faculdade, Aí essas muda de pessoas imóvel de novo. muda de imóvel porque é o seguinte, ele estava numa casa grande com os filhos, com tudo lá, de repente, né, Agora foi não faz cada mais um viver a sentido. sua vida no seu canto. Então, para que eu vou ficar com uma casa tão grande? Então, querem se mudar para um imóvel menor, que atenda mais a necessidade em termos de localização e que não tenha tanta manutenção para fazer e que comporte ali só o casal, enfim, Não né? faz sentido, né, Fer, ficar meio que, né, depois que foi todo mundo embora, ficar numa casa muito grande dá muito trabalho, né? Eu Sim, percebo que as pessoas mudam, né? Eu quero menos quintal, eu quero menos trabalho para não ter talvez tantos funcionários, enfim, é. eu percebo que isso acontece bastante. Mas a grande maioria dos clientes que nós atendemos são essa faixa É uma aí, faixa de 40 dos anos. 30, 40, né, 45 anos, com as crianças que querem proporcionar isso, dando o upgrade do imóvel anterior, né, Sim, dando um salto, sim, né, que entendi. é um salto importante aí, uma conquista E importante. normalmente esse imóvel é um imóvel que vai ser para a vida, né? Geralmente sim. É o imóvel para a vida. Nós vamos ficar aqui até os filhos casarem. Aí Sim, volta naquela coisa, depois a gente vê o que faz, exato, né? exato. É Uma interessante. tendência nisso são as casas térreas. Isso que eu ia perguntar, térreo ou sobrado? Térreo. O que que é mais bem aceito? Na grande maioria dos casos, as casas térreas têm muita procura. São mais benquistas, né? Sim, primeiro, por questão de integração da família, né? Eu tô aqui cozinhando ou aqui no meu espaço gourmet fazendo alguma coisa, assistindo uma TV e meu filho tá no quarto lá em Você cima, não consegue né? Você não ter consegue, acesso visual, não né? consegue estar todo mundo junto. Então, a casa terra, ela consegue proporcionar essa integração da família, mas todo mundo mais junto, né? Principalmente o gourmet junto com o espaço de piscina, tudo mais integrado, Sim. né? A família mais junta. A questão de, eu não sei quanto tempo, porque o imóvel alto padrão é uma conquista, é um salto importante que a pessoa está dando. Então, é o que você falou, ela quer ficar ali por alguns anos. Normalmente é para a vida. Não Então sabe assim, quanto tempo vai não, ficar. não quero escada para ficar subindo e descendo. Claro que o sobrado, a casa com 2 pavimentos, ela também é importante em alguns, por exemplo, tamanhos de lotes, né? Quando você tem um lote menor e você precisa deixar mais espaço externo na casa. Então, o que que você faz? Você É sobe. melhor fazer um sobrado do que amontoar tudo, né? Exatamente, exatamente. Ou não sobrar espaço para lazer. É, mas a grande tendência das construções são lotes um pouco maiores, casas térreas, fachadas modernas, que tenham uns 3, 4 suítes, Sempre suítes, né? sempre suítes. A suíte valoriza o imóvel ou desvaloriza, não adianta nada ter uma casa linda, num condomínio alto padrão, mas ela só ter uma suíte, Uhum, tá? Então isso pode impactar sim no preço final do imóvel. claro. E especialmente o espaço externo da casa. E uma grande outra
tendência também, Daiana, que eu tenho ouvido das clientes e sentido é a questão de ter uma cozinha só. Principalmente no tamanho se o lote for um pouco menor, que a Eu gente já não, percebo isso. né? Não faz sentido, né, Fer? As pessoas constroem uma cozinha e do lado da cozinha tem uma outra cozinha que teoricamente seria o gourmet. É, Cara, não dá pra juntar tudo e fazer uma coisa só, né? está tendo uma tendência em busca, em procura, exatamente nesse contexto, a casa mais integrada. Mas ainda tem poucas unidades construídas assim, né? Poucos construtores estão se atrevendo porque tem medo das objeções, mas eu diria que isso sim é uma tendência de mercado, porque as mulheres não querem mais ter duas cozinhas para limpar, não Poxa. quer ter mais nenhuma, quanto mais Aí você tem duas. 2 fogões, É. não faz sentido nenhum. E além disso, essa segunda cozinha, ela ocupa espaços que poderiam, por exemplo, eu ter uma sala de jantar maior, uma sala de TV maior, Claro. ou um espaço externo maior. Sim, sim. Né? Então, eu não preciso sacrificar todos os dois espaços que eu tenho. Se eu tiver um espaço muito bem aproveitado e que me sobre mais área externa, isso aí já basta para a Entendi. família, né? Não. Então, uma tendência. É claro que tem outro ponto também. Essa cozinha ela não pode ficar muito do lado do sofá, porque aí não faz sentido você estar fazendo ali a sua comida, fritando. Outro dia uma pessoa comentou: mas uma cozinha só, eu gosto de fritar sardinha. E aí do lado, né? Daí não dá. Não, mas Claro. normalmente as pessoas colocam uma porta de vidro que separa a cozinha do gourmet. Pode ter uma porta de vidro que separa a cozinha gourmet, né? Sim, Do restante da casa. E sim. não precisa ter duas. Não faz sentido. Aí vai dar. Projeto, escolha de bons projetos. Aí vai dar de tudo que eu falo sobre projeto, né? A escolha de um bom arquiteto, que ele consiga trazer tudo isso para dentro do projeto, aproveitando o lote, né? Aproveitando o terreno. Então, deixar talvez a cozinha um pouco mais afastada, esse fechamento em vidro como uma opção ou deixar aberto ou deixar fechado quando precisar. Então, isso é sim uma tendência, né? De Entendi. continuar tendo uma coisa, priorizando as suítes e o espaço E externo da nós, como casa. mulheres, né, pensamos. Porque, na verdade, quem cuida da casa é a mulher, né? É ela que 90% escolhe, né? das vezes. E aí, com 2 cozinhas, tem que ter, como eu disse, 2 fogões, tem que ter talher em uma, tem que ter talher em outra, tem que ter copo em uma, tem que ter copo em outra. É mais trabalho, né? Vamos simplificar um pouco as coisas, né? É mais trabalho. É mais trabalho. O projeto encanta a mulher e a fachada encanta o homem, Que joia. né? Então, uma coisa assim, precisa mesclar esses dois pontos na construção, quando vai fazer uma casa para venda, né? Uhum. Vai colocar esse imóvel como algo comercial. O projeto precisa ser muito bem distribuído, muito bem pensado, porque a mulher ela se atenta muito no projeto em como essa casa vai atender a família, o dia a dia. E o marido é impressionante. O que encanta o homem ali é a fachada. E a churrasqueira? E a churrasqueira. Fez uma fachada linda, moderna, e fez um projeto legal Tá tudo certo. Ô, num Fer, imóvel bem localizado. e acho que um convite aos construtores, né? De repente, de participar, os corretores, antes de construir, antes de finalizar o projeto, né? De repente, olha, tô fazendo esse projeto, consultar um corretor. Olha, o que que você acha? Você daria alguma sugestão? Acho que seria interessante a gente criar um movimento desse tipo, né? Para que os construtores validassem esses projetos com corretores que entendem dos nichos, né? Para que tenha uma facilidade de venda. É legal ouvir a opinião do corretor, é muito válido para o É o corretor construtor. que vende, é o corretor que sabe o que tem aceitação, É ele né? que está ouvindo a objeção, Exato. né? E aí, se ele passar isso para o proprietário, eu sempre passo as objeções dos meus clientes, então sempre após uma visita eu gosto de dar esse retorno ao proprietário. Olha, o cliente gostou do imóvel, porém teve esse ponto que não deu certo para ele, ou disso aqui que ele não gostou, então não foi a opção dele por conta desse ponto da casa. Então eu sempre dou esse retorno ao proprietário para que ele sinta isso. Eu acho que isso é muito válido, porque é uma experiência para ele. A gente nunca. Tem muita gente que fala, no primeiro imóvel você constrói para venda, ou não é o que fica perfeito, ou depois o segundo ou terceiro imóvel que você vai se aperfeiçoando. Você acaba de construir, a hora que você muda, você fala, putz, podia ter feito isso de outro jeito. Já tem muito disso, né? Quando você tem o retorno,
das pessoas que estão visitando seja meio caminho andado. Claro, Né? Você sem está dúvida. entendendo o que está acontecendo ali. Mas eu recebo bastante projeto dos construtores me pedindo opinião, perguntando o que eu acho. Ele vai, Fernanda, vou construir naquele condomínio, eu fiz uma planta, você dá uma olhada para mim? Então, sempre que eu posso, eu olho esses projetos, eu passo o meu ponto de vista da questão comercial, né, para esse proprietário. Então, eu faço bastante isso. Por incrível que pareça, eu tenho muito relacionamento com os construtores, muito relacionamento. A gente tem que ser parceiro. Ele no lado dele, a gente no nosso. Ele constrói para vender e a gente vende o produto que ele está fazendo. Então, acho que o corretor e o construtor eles precisam ser muito parceiros. Tem que ter parceria. Um precisa agregar o outro. O corretor precisa do produto para venda e o construtor precisa do corretor para vender o seu produto. Exato. Né? Então, é uma parceria que tem que dar certo, não tem jeito. Exatamente. Então, sempre que eu posso, eu analiso. Até essa semana mesmo, um construtor tinha encaminhado para mim uma planta e ele estava com as 2 cozinhas. Então, eu falei para ele dessa. Aí ele te mandou uma planta. Ele me mandou uma planta com 2 cozinhas. Sim. O lote dele era um pouco menor e eu falei: olha, nesse condomínio em específico, o lote é menor. Por que você não faz uma cozinha só? Por que você não deixa mais espaço livre aqui? Faz uma né? cozinha gourmet. Esse lote menor, pelas casas que eu tenho visto nesse condomínio, já não caberia esse espaço que você colocou aqui, já vai sacrificar quartos, porque daí quarto muito pequeno também é outra objeção de cliente. Sim. Né? Se entrar num quarto muito pequeno, o cliente, ele fala. Ele fala, né? Entendi. Fer, nós teríamos papo aqui para ficar até amanhã falando, mas quero super agradecer a companhia de hoje. Acho que foi sensacional. Eu acho que papos como esse a gente precisa ter mais, aliás, muitas outras vezes, Com né? certeza. E fala qual é o seu Instagram e, aliás, se tiver alguma dica para quem está começando, alguma dica de Instagram, se quiser falar, eu acho que é importante, né? Muitas pessoas me pedem, né? Alguns corretores entram em contato, falam, qual é o segredo? Algum curso, né? O que faz? Eu acho que primeiro é estudar, analisar o mercado, fazer cursos. A Dayana, por exemplo, dá um curso maravilhoso, um curso excelente para corretores que precisam entender mais da questão financeira na hora de falar com o seu cliente. Não é só metro quadrado. Não. Então, assim, o curso da mais, né? Dayana é muito bacana. Então, para quem quer começar, acho que estudar, ler, pesquisar, né? Eu a costumo melhor dizer, forma. Fer, que o que mudou a minha vida foi estudo. E a gente vem de uma família muito simples, muito humilde, e eu entendi que a única forma de eu mudar a minha história era estudando. E aí, depois disso, é somente o conhecimento que muda a nossa história. E as pessoas têm um pouquinho de ainda entrave. Não, tá dando tudo certo. Tá dando certo até quando? Nós precisamos sempre estudar, sempre estar à frente do mercado, que é para que, se acontecer alguma coisa, nós já estamos preparados e já tá à frente. E isso só vai acontecer se a gente tiver conhecimento e se tiver estudando. E para você ser especialista em algo, você precisa estudar muito bem o mercado que você atua. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É isso, adorei. Né? Ótima companhia, né? Muito legal. Fer, 1 hora falando sem parar não e passou. para. Não, é o que eu digo. Mulher tem sempre muito assunto, A gente teria né? assunto para mais umas 5 horas. Mas a gente marca outro. Sem dúvida. Pessoal, para seguirem o Instagram da Fer, qual é, Fer? @Fernanda Alves Imóveis. O meu, @Pântano Dayana. E um super beijo. Fiquem com Deus. E Tchau. até a próxima. Até o próximo PUD.